Na lição de hoje, voltamos agora à história de José, depois de uma breve pausa para falarmos sobre Judá e Tamar. Hoje nós voltamos então à história daquele que fora vendido pelos seus irmãos e agora se encontrava na situação de escravo no Egito. Algumas coisas se destacam nessa história de José como escravo no Egito. Imagine que o contexto era tremendamente desfavorável para aquele jovem que outrora tinha os privilégios da casa de seu pai e agora vivia como um escravo. Porém, José fora ensinado, educado com valores condizentes aos valores do reino de Deus. E esses valores norteariam a vida de José enquanto ele estivesse no cativeiro. E alguns pontos se destacam, e eu coloco aqui que quase imediatamente José fora considerado como alguém de sucesso. E é interessante que o sucesso de José, no entanto, não o corrompeu. O sucesso, como se diz no dito popular, não subiu para a cabeça. Ele continuou sendo um servo humilde, entendendo a sua posição e dando o seu melhor para abençoar Potifar, que era agora o seu chefe. Nessa história nós encontramos um ponto muito intrigante, interessante, que é o contexto onde a esposa de Potifar, por várias vezes, faz investidas para que José se deitasse com ela. E embora José estivesse em uma terra distante, embora José estivesse distante da sua família, distante dos olhos que talvez pudessem o condenar por aquela atitude, José usa como justificativa para não deitar-se com aquela mulher que ele não poderia cometer tal pecado contra Deus e contra o seu Senhor. Vejam a integridade desse homem. A integridade não é medida enquanto os olhos daqueles que nos conhecem estão sobre nós, mas a integridade é medida ao ponto em que nós, mesmo quando estamos em circunstâncias onde nenhum dos olhos que nos conhecem estão sobre nós, o caráter permanece íntegro. Nós continuamos sendo regidos por valores, pois entendemos que os olhos de Deus estão em todos os lugares e a nossa fidelidade a Deus não se limita apenas à igreja ou apenas ao contexto religioso, mas em todas as circunstâncias onde Deus nos coloca para que nós testemunhemos dos valores que norteiam a vida de um cidadão do reino dos céus. É interessante também que José viveu o que todos nós por vezes vivemos. O sentimento de abandono por Deus. Embora mesmo nesse momento difícil, o Senhor estava com José. Distante da família, condenado injustamente, lançado agora numa prisão, mas José entendia que Deus estava com ele. É importante que todos nós entendamos que os talentos que Deus nos deu são para que nós usemos para a honra e glória de Deus. E sempre nos lembremos que o sucesso não é fruto do nosso currículo, não é fruto da nossa capacidade, mas das bênçãos que Deus derrama sobre as nossas vidas. Que possamos manter uma vida íntegra diante do Senhor e que possamos estar cientes de que mesmo diante de tropeços e falhas, Deus é capaz de nos perdoar e Deus nos chama para que nos lembremos de onde viemos, para que possamos estar cientes para onde Ele quer nos levar. Que Deus os abençoe e que você use os seus talentos para a honra e glória de Deus e que você possa ser fiel a Deus hoje e sempre até que Ele venha.